Salve seus alunos. A gente vai hoje, gente, dar prosseguimento ao nosso módulo de atomística. A gente vai ver o primeiro modelo atômico reconhecido pela comunidade científica, o modelo atômico de Dalton, de John Dalton, né, desse inglês aí. Então vamos lá, gente. Para início de conversa, a gente precisa definir a questão do que são modelos dentro do conceito da ciência e essa aplicação dentro do átomo, tá? Os modelos na ciência, eles são formas de representar uma realidade que nós não podemos ver diretamente. No caso, a realidade do átomo. Então, como a gente vai trabalhar modelos atômicos, a gente tem que saber que esses modelos são o quê? Representações de uma realidade, o qual nós, seres humanos, não podemos ir lá e observar, tá ok? A gente sabe que a observação ela é uma das bases da ciência. Tudo que a gente observa, a gente descreve, e através dessa descrição a gente pode ver características, podem ver leis e assim por diante. No caso do modelos atômicos, nós seres humanos não temos a capacidade de ir lá observar o átomo, até porque nós somos formados por átomos. Então, como a gente não pode observar, a gente vai criando modelos, ou seja, tentativa de representação daquela realidade. Vamos tentar representar como é o átomo. E aí criou-se vários modelos, modelo atômico de Thomson, Dalton, Rutherford, Bohr, quântico e assim por diante. Então, todos os modelos de forma geral são tentativas, eles nunca vão ser a realidade, eles nunca vão representar exatamente como é dentro do átomo, mas vai ser uma aproximação, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o primeiro modelo atômico reconhecido pela comunidade científica, o modelo atômico de Dalton, tá? Mas antes disso, existe o que? Fatos históricos que Dalton ele acabou utilizando no seu modelo atômico criado. Existem vários e vários, eu trouxe apenas três importantes aqui. O primeiro deles é os filósofos gregos Demócrito e Leucipo. Demócrito e Leucipo trouxeram uma questão filosófica da ideia do átomo. O átomo, para eles, seria a menor parte da matéria. Lá por volta de 400, 450 a.C., eles trouxeram essa ideia, tá? O que a gente viu na segunda aula. Então, Leucipo e Demócrito contribuíram para o modelo atômico de Dalton com a expressão átomo, tá? Dalton vai usar essa expressão que o átomo seria a menor parte da matéria, tá ok? E essa concepção de Leucipo e Demócrito que foi utilizada por Dalton até hoje permanece. Hoje a gente não utiliza, mesmo no modelo quântico, essa ideia do átomo, mas vai ter uma pequena modificação no seu significado. O átomo com o tempo não vai deixar de ser a menor parte da matéria. A gente vai entender futuramente. Então Leucipo e Demócrito contribuíram com a ideia de átomo para o modelo atômico de Dalton. Outra contribuição importante foi do francês Lavoisier, tá? Lavoisier ele trouxe a concepção da lei da conservação da massa, ou especialmente a lei da conservação da matéria, que como resultado traz a lei da conservação da massa. Isso lá em 1774. A lei da conservação da massa, Lavoisier trabalhando com vários experimentos, ele percebeu que a massa sempre é o quê? Ela é conservada, ela é constante. Então, se você está fazendo várias reações químicas, a quantidade de massa que você tem no reagente lá, que vai formar o produto, vai ser a mesma do produto. Então, na natureza, a matéria, de forma geral, ela não é o que? Destruída. E a gente acaba trazendo isso para o ensino médico aquela frase: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, a matéria ela não é destruída, tá ok? A matéria não é destruída. Foi uma concepção que Lavoisier descobriu fazendo vários experimentos e várias medições lá na França, tá ok, gente? Então, Lavoisier contribuiu para o modelo de Dalton com a lei da conservação da massa. E a lei da conservação da massa, dentro da química, a gente vai estudar ela como a leis ponderais, uma das leis ponderais. A segunda lei ponderal, que é a lei de Proust, ou a chamada de lei da proporção constante. Ela foi formulada em 1797, tá ok? A lei de Proust fala: a proporção em massa dos elementos que participam da formação de uma substância é sempre constante. Como assim? Eu vou exemplificar para vocês a lei de Lavoisier e de Proust em um exemplo básico aqui. E lembrando que a gente vai estudar bem a fundo essas leis ponderais e outra playlist aqui no canal, tá bom? Então vamos lá, vamos imaginar aí que a gente tem uma reação de 1 grama de hidrogênio mais 8 gramas de oxigênio vai formar 9 gramas de água. Isso é uma reação que é típica na natureza. Sempre que eu pego 1 grama de hidrogênio, ele vai reagir com exatamente 8 gramas de oxigênio para formar 9 gramas de hidrogênio, tá ok? Então olha só, aqui nós temos a lei da conservação da massa de Lavoisier. Se você somar, por exemplo, a massa do reagente do produto, vai dar o mesmo valor. Você tem 1 grama de hidrogênio mais 8 gramas de oxigênio, dá o que? Dá 9 gramas. E formou exatamente o que? 9 gramas de água.
Então, que em qualquer reação química, a matéria, a massa, ela vai ser o quê? Ela vai ser conservada, ela vai ser constante, tá ok? E o que eu observo, cada tipo de reação química, a gente tem também uma proporção específica. A gente vê que a proporção aqui da reação do hidrogênio com oxigênio é o que? É 1:8. Você tem 1 grama de hidrogênio para 8 gramas de oxigênio. Então a proporção é 1:8. Aí vai entrar a lei da proporção de Proust. Como eu sei que essa reação entre hidrogênio e oxigênio é a proporção 1:8, caso eu queira multiplicar, dobrar essa reação, agora eu vou trabalhar com 2 gramas de hidrogênio e eu vou ter que ter quanto de oxigênio? Vou ter que ter 16, porque eu vou ter que multiplicar. Então a proporção de 1:8, você dobra o valor. Dobrei para 2 gramas de hidrogênio, eu vou ter que ter necessariamente 16 gramas de oxigênio para formar 18 gramas de água. Tá ok? Você vê, isso é chamada lei da proporção de Proust. Cada tipo de reação tem uma proporção específica. Aí, caso aconteça um caso aqui mais diferente, eu estou trabalhando lá com 2 gramas de hidrogênio mais 20 gramas de oxigênio. Como a proporção é de 1:8, eu dobrei a quantidade de hidrogênio, eu tenho que ter quanto de oxigênio para reagir com ele? Eu vou ter que ter os 16, tá? Os 16 da reação anterior. E os outros 4 gramas de oxigênio, eles vão o quê? Eles vão sobrar, eles vão ficar em excesso. Eles não vão reagir. Só vai reagir sempre na proporção específica. Então, 2 gramas de hidrogênio vai reagir com apenas 16 gramas de oxigênio para formar 18 gramas de água. Ainda vai ficar sobrando 8 gramas de oxigênio que não vai reagir, tá ok? Porque tem que seguir a lei de Proust, a lei da proporção específica. A gente vai trabalhar mais isso lá, pessoal, nas leis ponderais, tá ok? Então, gente, agora vamos entrar necessariamente no modelo atômico de Dalton. Dalton ele lançou algumas hipóteses. O que são hipóteses? Hipóteses são afirmações que eu dou que eu não sei se são verdades ou não, tá? Então é como se fosse um chute. Dalton chutou, baseado nos experimentos que ele fez, no trabalho que ele criou. Falou, eu acho que o átomo é assim, eu acho que tudo que compõe a matéria, ela é o quê? Vamos lá, primeira afirmação. A matéria é constituída de átomos, que são partículas indivisíveis e indestrutíveis. Tá ok? Então, gente, para Dalton, a matéria é constituída de átomos, que é a concepção lá de Leucipo e Demócrito, né, que tudo é formado de átomos, e essas partículas são indivisíveis e indestrutíveis. Bem, gente, se a gente for parar para analisar o que Dalton falou hoje, já na concepção mais moderna, o que ele falou está o quê? Está errado. Por quê? A matéria realmente é constituída de átomos, mas essas partículas não são indivisíveis. Então, o que Dalton falou aqui está o quê? Está errado, tá ok? Ah, professor, então Dalton errou na hipótese dele? Sim, errou, gente. Como eu falei, Dalton ele chutou. Ele não sabia se isso estava certo ou se isso estava errado, mas ele tentou, tá ok? Então, no primeira hipótese que Dalton deu, no primeiro chute que ele falou, Dalton o quê? Dalton errou. Qual foi o segundo passo dele, gente? Segunda hipótese dele, desculpa. Todos os átomos de um elemento químico são idênticos em massas e propriedades. Os átomos de diferentes elementos químicos são diferentes em massas e propriedades. Aqui também, gente, Dalton ele o quê? Ele errou, tá ok? Por quê? A gente tem a gente vai estudar um prosseguimento aqui da playlist, uma coisa chamada de isótopos. Os isótopos, eles são átomos de um mesmo elemento químico que possuem massas diferentes, tá ok? Dalton falou que todos os átomos de um elemento químico são idênticos em massa. Não, gente. Existe o mesmo tipo de elemento químico formado por átomos específicos que possuem massa diferente. Por exemplo, o hidrogênio, o elemento químico lá, ele é formado por... Existem 3 tipos de átomos de hidrogênio. Existe o átomo de hidrogênio com massa 1, com massa 2 e com massa 3. Então, o que Dalton falou também o que está errado. Existe hoje um conceito chamado de isótopo. Mas como eu falei, gente, Dalton não sabia. Ele simplesmente o que chutou lá e não tinha tecnologia para saber se aquilo era verdade ou não. Mas acabou que ele errou. A gente vai ver futuramente cada um desses erros e outros modelos, tá ok? Próximo modelo, gente. As substâncias são formadas pelas combinações de diferentes átomos na proporção de números inteiros e pequenos. Isso aqui é a repetição da lei de Proust, tá ok? Aqui está correto. Realmente, numa reação química, os átomos que vão se combinar em proporção de números inteiros e pequenos para formar cada tipo de reação. Aqui nós temos a lei de Proust. A quarta hipótese de Dalton, gente. As reações químicas envolvem somente combinação, separação e rearranjo dos átomos, não havendo em seu curso nem criação nem destruição de átomos. Isso aqui nada mais é do que uma repetição da lei de Lavoisier. Isso aqui também está correto. Realmente, uma reação química,
os átomos eles vão se combinar, eles vão se preparar, eles vão se separar, eles vão se rearranjar. Não vai haver criação de átomos, não vai haver destruição de átomos, tá ok? Eles vão apenas se modificar para formar um outro tipo de substância, tá ok? Então isso aqui está correto. Então você observa do que Dalton falou, ele só acabou acertando o que outros cientistas falaram, que foi Prost e Lavoisier. No que ele falou, basicamente ele errou. Mas é assim mesmo, gente. A ciência é isso, é um erro, a gente vai consertando, aí comete outro erro, ajeita e assim vai, tá ok? Então, de forma sucinta, gente, o modelo atômico de Dalton ficou conhecido como modelo da bola de bilhar. O átomo de Dalton ele era esférico, como aqui uma bola de bilhar, ele era esférico. Ele era maciço. Quando vocês verem essa expressão maciço na química, significa que ele era completamente preenchido, tá? Não existia espaço vazio dentro do átomo de Dalton, tá ok? Então o átomo ele era esférico, maciço, e também nós tínhamos 3I de Dalton, tá? Os 3I de Dalton que são o átomo seria impenetrável, indestrutível e indivisível, tá? Que eu costumo chamar de os 3I de Dalton. Então o átomo de Dalton era esférico, maciço, impenetrável, indestrutível e indivisível, tá ok? E esse modelo, o átomo de Dalton, ele acabou se conhecido como o modelo da bola de bilhar. Então os átomos de Dalton seriam como uma bolinha de bilhar que a gente tem hoje nos dias atuais, tá ok? Com essas características aí. Gente, também o Dalton ele trouxe uma coisa muito bacana que foi a representação dos átomos, tá? Então o Dalton pegou os átomos que existiam na época e representou através de esfera, né? Como a gente viu, os átomos para Dalton são esféricos. Então, por exemplo, o hidrogênio, né, que é o primeiro elemento da tabela periódica, ele é a representação que Dalton deu, que ele seria um círculo com um pontinho. O oxigênio seria só um círculo, o nitrogênio seria um círculo com um risco no meio, o carbono seria um círculo preenchido e assim vai. Ele foi fazendo representação para vários elementos, para vários átomos, desculpe, que existia naquela época, que era o conhecido, tá bom? E ele trouxe isso, gente, dentro de um livro muito bacana que vai estar aí no link na descrição, caso vocês queiram ler, que é o livro Novo Sistema da Filosofia Química, né, numa tradução aí para o português. Lá Dalton ele pega os elementos, né, que são os átomos que eu mostrei no slide anterior, e o que ele representa os elementos em forma de esférica e a junção desses elementos que hoje, na atualidade, nós íamos chamar isso aqui de moléculas, tá? Que seria a junção dos átomos por algumas ligações químicas, tá ok? Esse livro vai estar aí na descrição, caso vocês queiram ler. Gente, o livro ele não é pirata, tá? Você pode ler aí. Só que ele tá em inglês e também a leitura dele é um pouco cansativa porque é aquele inglês bem antigo, tá? Então, caso você queira ler, vai estar na descrição do vídeo. Então, gente, é isso. Esse é o modelo atômico de Dalton. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Forte abraço a todos e até mais.